E neste momento eu gostaria então de apresentar o nosso preletor, o Dr. William Douglas. Ele é juiz federal e professor, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, presidente e membro de bancas examinadoras, conferencista e autor de diversos livros e artigos, doutor honoris causas da Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, OAB Rio de Janeiro, professor conferencista da EMERGE e da EPGE, ligado à FGV, Prêmio Personalidade e Cidadania 2010, primeiro colocado para juiz de direito do Rio de Janeiro, primeiro colocado para defensor público do Rio de Janeiro, primeiro colocado para delegado de polícia do Rio de Janeiro, quarto colocado para professor de direito da UFF, quinto colocado para analista jurídico TRF da 2ª Região, oitavo colocado para juiz federal, primeiro colocado no CPOR Rio de Janeiro, primeiro colocado no vestibular para direito da UFF. Já proferiu palestras para mais de 900 mil pessoas. Ele é autor de mais de 40 livros publicados, com mais de 500 mil livros vendidos. Gostaria de destacar alguns dos livros do Dr. William. Como Passar em Concurso, um livro que tem mais de 175 mil exemplares vendidos. Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos. Como Usar o Cérebro para Passar em Provas e Concursos. Como Falar em Público. E A Maratona da Vida, um manual de superação pessoal. Então é com muita satisfação e honra que recebemos Dr. William Douglas. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Bem, primeiramente eu quero, em nome da DONEP, eu sou membro da DONEP também, agradecer a presença de todos vocês, aos adonepianos porque fazem isso acontecer, e aos visitantes, porque isso está acontecendo principalmente pensando em você. Então, amanhã eu vou estar trabalhando cedo, muita gente aqui vai estar. Hoje o Rocinil é aniversário dele, ele não contou aqui, né? Merece até um parabéns, não merece? Então, basicamente, o que faz profissionais, homens de negócio, servidores públicos, profissionais liberais, tirarem uma sexta-feira, que pode ser do aniversário, que pode ser do descanso, para estar aqui, reunir, convidar você, providenciar algumas coisas. Música de boa qualidade, um lugar agradável, a conversa. Eu estava aqui batendo papo na mesa que me coube e estava vendo que estava todo mundo animado, batendo papo. Então, tudo isso é objetivo, nada disso é aleatório. A gente realmente quer reunir as pessoas, colocar para conversar, fazer network, conhecer outros e tal. E uma das coisas que a gente faz, dentre tantas coisas que a gente tem, é trazer uma pessoa para contar um pouco da história da vida dela, para que as outras pessoas possam pelo menos falar assim, pô, isso aconteceu com uma pessoa. Então, quero agradecer em nome da DONEP, quero agradecer em meu nome pessoal pela gentileza de estar aqui, especialmente o pessoal aqui da mesa dos meus convidados. Estamos aqui com representantes de 3 dos maiores cursos da cidade, que é o Retorno Jurídico, o CPC e o LFG. Amanhã eu vou estar fazendo uma palestra sobre como passar em provas de concurso. Vocês perceberam aí pelos títulos do livro que eu tenho uma ligeira tendência para falar de provas e concurso. E se alguém aqui está fazendo concurso, ou tem filho, ou esposa, ou marido fazendo concurso, por favor, é meu convidado para amanhã estar no Hotel Embaixador de 10 às 16, com técnica de estudo, etc. Não é venda de convite não, tá? É presente. Então só vai ter o trabalho de procurar meu amigo Marcelo aqui, fica em pé aí para mim, Marcelo. Marcelo, que me pegou lá no aeroporto gentilmente, do Retorno Jurídico, ele está aqui
qualquer pessoa que tem interesse fala que para amanhã a gente trabalhar. Mas amanhã é um dia de trabalho sobre como passar em concurso. Hoje eu estou aqui noutra posição. Talvez você fale assim, não, o cara veio aqui como juiz, como aprovado em vários concursos. Talvez eu já tive 2 vezes no Jô Soares, 2 vezes no Fantástico, já fui capa de Veja, sou consultor da Veja hoje, sou colunista de vários jornais, Folha Dirigida, UOL, Correio Web. Tenho esses livros publicados, sou juiz federal na 4ª Vara Federal de Niterói, que é premiada por produtividade. O trabalho que eu desenvolvo na 4ª Vara está relacionado no Banco de Melhores Práticas do Conselho da Justiça Federal e do CNJ, e isso é importante para o pessoal não achar que eu só fico escrevendo livro, fazendo palestra e não trabalho. Então a 4ª Vara tem uma produção acima da média, tem várias razões para isso. Primeiro, que é meu dever. Segundo, que também é dever cristão ser um bom servidor público. E também porque eu tenho uma boa equipe. Mas se você ficou mal impressionado de ver tantas primeiras colocações, eu quero começar essa rápida conversa para compartilhar um pouco sobre a minha história, dizendo que antes dessas aprovações eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para Oficial de Justiça, fui reprovado no concurso para Promotor de Justiça, fui reprovado no concurso para Defensor Público, fui reprovado no concurso para Juiz de Direito, passei mais um ano estudando, aí fui lá, fiz a prova para juiz e aí finalmente fui reprovado mais uma vez. E além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram a menor bola. Então eu tenho uma experiência de rejeição e reprovação bastante extensa também. Hoje eu sou dono de 2 editoras, mas antes de eu ser dono de 2 editoras que me dão uma situação financeira melhor do que eu já tenho com a magistratura, eu preciso dizer que eu quebrei 14 empresas antes. Então, eu consegui descobrir várias formas de quebrar uma empresa e aí, um dia, né, eu falei assim, não, eu já cometi todos os erros e aí comecei a acertar. Mas quem está falando aqui tem uma empresa que, graças a Deus, está no azul, mas eu já quebrei 14 antes disso. Também quebrei um casamento, eu sou divorciado e eu casei de novo. Então, eu também tenho a experiência de ver um casamento naufragar, dar tudo errado, e você não ter vontade de ir para casa, você ficar rodando com o carro para não chegar em casa porque você não quer encontrar aquela pessoa que você está casado. Então, eu poderia começar dizendo o seguinte, a quantidade de insucessos que eu tive na vida foi maior do que a quantidade de sucesso. Então, se eu fosse um saco de pipoca, eu sou pipoca ruim, porque é aquela pipoca que a gente vê quando o saco de pipoca é bom, quando poucas não explodem e a maior parte explode. Né? Mas no fundo da minha panela, se você for procurar, tem muita pipoca não estourada. E isso é bom para a gente não começar a conversar com uma impressão errada de que eu sou um homem só vitorioso. Eu também sou vitorioso, mas preciso deixar isso marcado. Na minha experiência de trabalhar como professor, e no folder está em 900 mil pessoas, mas com a graça de Deus eu já completei esse semestre 1 milhão de pessoas em palestra, e eu já percebi o quanto que é importante eu dizer que eu também perco, eu também apanho, eu também erro, as coisas também dão errada, e para não ficar a má impressão de que você está lidando com alguém fora do comum, ou com gênio e tal. A outra coisa importante, a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer a presença de vocês. A segunda, convidar quem tem interesse no assunto de concurso para estar amanhã lá. Outra, dizer que o meu currículo, que não está publicado, para mim é muito importante de você ouvir. É um currículo das derrotas. E também dizer que eu não estou aqui como juiz. Então, eu fui apresentado como juiz federal, eu sou efetivamente juiz federal, mas eu não estou aqui na qualidade de juiz federal. Você imagina se a gente hoje vindo para aqui tivesse um acidente de trânsito e você estivesse passando no sinal verde e alguém fura o sinal. A gente fala aqui em Porto Alegre furar o sinal, quando a pessoa passa o sinal vermelho. Quando a pessoa ultrapassa no sinal vermelho, e aí eu estou assistindo isso da rua,
vindo para aqui, eu vejo o acidente, viro para você, nem sei que você viria aqui hoje, com qualquer um, eu olho e falo assim, olha, eu vi que o sinal estava verde para você e que o outro é que passou no sinal vermelho. E está aqui o meu cartão e eu sou testemunha de que você está certo e o outro está errado, se você tiver algum problema judicial. Eu suponho que você iria ficar feliz, você ia falar assim, poxa, peraí, eu tenho uma testemunha legal para dizer que eu estou certa, lá é um juiz federal, um cara conhecido e tal. Você certamente ficaria mais acalentado dizendo, olha, eu tenho uma testemunha em meu favor. E, pelo menos por um acidente de trânsito, você iria me considerar uma testemunha idônea. Eu só não sei se para os acidentes de trânsito da minha vida você vai me considerar idôneo, porque eu estou aqui contando acidentes de trânsito da minha vida. Então, se você me considerar idôneo, eu quero dizer, olha, eu estou aqui de testemunha. Também estou aqui como uma testemunha de viso. O pessoal que é aí da área jurídica sabe que tem diferença da testemunha de viso, visual, aquela que assistiu os fatos, e a testemunha de caráter. Então, normalmente nas audiências, a primeira coisa que a gente pergunta, aquele monte de testemunha, vem cá, alguém viu, é só testemunha para dizer que o cara é bonzinho, que nunca fez nada de errado, que nada tem, que desabone a sua conduta. Eu sou uma testemunha visual, que eu estou aqui, eu estou como testemunha idônea ou inidônea, você que vai ter que decidir, uma testemunha visual, mas também não uma testemunha isolada. Então, uma coisa é uma pessoa chegar e falar assim, eu vi um disco voador. Outra coisa é ter 50 pessoas dizendo, nós vimos um disco voador. Você vai falar, não, foi um fenômeno coletivo, tem uma explicação para isso. Tudo bem, mas e se forem 500 pessoas? E se forem 2 milhões de pessoas? Dizendo que viram um disco voador, um elefante voando. Então, dentro dessa ideia que eu queria passar para você, eu sei que tem muita gente da área jurídica, mas a ideia de testemunha de julgamento todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de filme, de novela, quando tem julgamento. Eu quero dizer, eu estou aqui como testemunha, idônea ou inidônea, você que vai ter que decidir, o juiz disso é você, uma testemunha de fato de alguns acidentes de trânsito e também como uma testemunha que pelo menos não é isolada, mas também estou como testemunha relativamente suspeita, ou talvez muito suspeita, porque eu vou falar de Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez na minha vida, e considerando o que ele fez na minha vida, eu tenho uma certa amizade íntima com a pessoa sobre a qual eu vou depor. Então, parte do meu depoimento você tem que me considerar suspeito, porque eu tenho uma amizade íntima com a pessoa da qual eu vou falar, mas uma amizade íntima que não decorreu dos meus merecimentos, mas da iniciativa dessa pessoa. Eu estou te dizendo isso porque eu, desde adolescente, eu sempre gostei de estudar, gostei de ler, sempre fui nerd, né? Eu fui nerd antes do Bill Gates, era muito difícil ser nerd antes do Bill Gates. Depois do Bill Gates, os nerds começaram a mudar a sua imagem perante a sociedade, mas até lá foi muito difícil, eu vivi isso. Sempre fui nerd, sempre fui muito lógico, sempre gostei muito de prova, e eu sempre desconfiei muito de gente que vê milagre em todas as coisas. Então, a manteiga cai, pão cai com lá da manteiga para cima, um milagre, Deus protegeu meu pão. Bom, deu sorte. Não foi atropelado, Deus me salvou, deu sorte. O outro orou para curar um câncer e curou, não sei se foi isso, de repente foi o remédio, de repente foi efeito placebo. Eu sempre fui muito refratário à ideia do milagre. E eu tive o problema de ser criado numa família cristã. Então, desde pequenininho, tem Deus, tem igreja, tem a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu já fui educado dentro, na verdade, de quase que uma estrada de ferro, né, onde você já vai sendo bitolado. E tem uma hora que você fala, vem cá, será que isso é verdade ou será que eu fui educado para acreditar que isso é verdade? Resultado disso tudo, eu falava, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, porque eu não sentia Deus na minha vida. E aí vem a pergunta, Deus existe? Está vivo? Foi Deus que fez isso aqui? Porque talvez tenha algumas pessoas que falam assim, não foi, Deus não existe. E tá bom, tudo bem, então Deus não existe. Então Adão e Eva não existiram. Ok, tudo bem. Qual é a explicação que a ciência tem para isso então? Aí a ciência vem e diz, não, tinha um pontinho pequenininho que explodiu sozinho e tudo isso se criou. Muito mais científica que a minha explicação. Agora eu estou tranquilo. Foi tudo, explodiu e encaixou tudo, e aí essa é a explicação que a ciência me dá para dizer que a minha explicação de que Deus criou isso tudo foi. Então, por causa disso, eu falo assim, olha, ninguém sabe nada. Ninguém tem prova.
Ninguém tem uma ideia razoável. Mas eu fico pesquisando, até porque tem gente que diz que Deus existe, mas criou o mundo e largou isso e foi embora. E olhando para esse mundo, realmente você fala, não, realmente não dá vontade de ficar aqui perto desse planeta. O fato é que eu queria saber se Deus estava vivo, se ele se importava, se ele falava, se ele conversava, se ele respondia. E tudo que eu fazia era ter resposta não, 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 porque Deus ficava em silêncio. Eu, como sou teimoso, como eu sou persistente, é coisa que depois me valeu na maratona, me valeu na corrida. Eu sou maratonista, eu corri aqui a Maratona Internacional de Curitiba, eu fui o 219º colocado na maratona, que foi completada por 221 pessoas. E é interessante que normalmente as pessoas riem do meu resultado, mas nunca correram 42 quilômetros. Mas isso é um detalhe. O fato é que eu falei o seguinte: eu sou teimoso, eu vou ficar aqui. Então, Deus, se você não quer falar comigo, eu vou ficar aqui do mesmo jeito. E para mim, duas coisas foram muito marcantes. Uma vez eu fui para um acampamento de igreja, uma garota falou que o irmão dela era crente, que ela era ateia, e que um dia ela resolveu entrar no quarto e falar para Deus: Deus, se o Senhor existe, fala comigo agora. E que Deus falou com ela. Eu ouvi isso, eu fiquei profundamente revoltado, porque eu frequentava a igreja já há anos, eu era dizimista, eu era tudo bacaninha, eu vivia pedindo e Deus não tinha feito. Eu falei assim: como é que o Senhor trata essa mulher assim, na primeira que ela pede, o Senhor fala e comigo não... Isso foi muito marcante. E pouco tempo depois aconteceu um fato para o qual eu não consegui dar uma explicação científica, ou pelo menos levantar dúvida. Eu estava jogando bola, a bola caiu do outro lado do muro, eu que fui buscar, e não sabia que de um lado o muro era relativamente baixo e do outro era bastante alto, mais de 3 metros de altura por outro lado, tinha um desnível, e eu perdi o equilíbrio quando eu dei o impulso e eu comecei a cair para o outro lado. E quando eu já estava caindo, já não tinha ponto de equilíbrio, já estava no ar, veio uma mão branca, me pegou e me botou de volta em cima do muro. Ou seja, eu não tenho nenhuma explicação científica ou de dúvida. A única coisa que eu posso dizer para você é: eu estava caindo, eu era adolescente, estava caindo de um muro de 3 metros, sempre me machucava, veio uma mão branca e me botou no lugar. Se você quer acreditar nisso, ótimo. Se você não quer acreditar, ótimo também. Eu não posso fazer nada se você não acreditar em mim. Mas eu queria que você tentasse entender assim: para que eu vou me submeter ao ridículo e ao constrangimento de vir aqui contar uma coisa que tem tudo para você dizer o seguinte: não funciona, não acredito, isso é absurdo demais para mim. Pois é, eu concordo com você, também é absurdo para mim. O fato é que eu não tenho nenhuma outra explicação para aquele fato, senão o que eu conheço. E uma mão branca veio e me colocou no lugar. E de lá para cá, eu passei por várias experiências onde Deus falou comigo. Mas o fato é que Deus não falou comigo do jeito que eu queria, na hora que eu queria, não seguiu os meus scripts, mas o dia que eu precisei de um milagre, o milagre estava lá e aconteceu. Não tenho outra explicação. Eu esperei, eu realmente, depois dessa, eu comecei a ouvir mais Deus. Quando você está lendo a Bíblia, às vezes Deus fala no seu ouvido e você fica na dúvida se foi Ele ou se é da sua cabeça. Você fica assim: pô, ou Deus existe ou eu estou ficando esquizofrênico. Às vezes você tem explicação e às vezes você não tem. Então, às vezes você está lá no fundo do poço e você pede para Deus um sinal e aparece um sinal que você pode falar: foi uma coincidência. O problema é que chega uma hora em que acontece tanta coisa que você tem que acreditar mais em coincidência do que na essência de Deus. Então, certo momento da minha vida, eu vendi uma parte da minha editora, ganhei uma quantidade bastante razoável de dinheiro. E estava com dinheiro, eu vi um cara que estava necessitado, e o cara estava precisando de uma quantia alta, expressiva, e eu fiquei comido com a situação do cara e falei: vou emprestar o dinheiro que ele está precisando. E aí fiquei na dúvida, falei: pô, será que eu estou desbanjando dinheiro, que é uma tendência que eu tenho? Deus dá, eu gasto, Deus dá, eu gasto, eu realmente tenho dificuldade de ser disciplinado. E aí eu virei e falei assim: Senhor, fala comigo na palavra. E abri a Bíblia e vai lá o versículo: bem-aventurado aquele que acode o necessitado, porque o Senhor o livrará no dia da angústia.
Eu chamei a minha mulher e falei assim, olha só, eu estou na dúvida se eu empresto ou não dinheiro para o cara, de oferecer para ele, que ele sequer me pediu isso. E aí eu pedi uma confirmação a Deus e Deus me deu esse texto. A resposta da minha mulher foi, amor, olha só, eu acho que você deve emprestar, porque se não foi Deus, pelo menos o cara é tão sortudo que ele merece. Porque de 129 mil versículos, você botar o dedo exatamente num que diz isso, né? Então, aí é que eu estou falando. Chega uma hora que você tem que acreditar mais em coincidência do que na essência de Deus. Então você não vai conseguir viver sem fé. Porque ou você tem fé que existe um Deus que te direciona, ou você fala, não existe Deus, não se preocupa com umas coisas assim, isso aí é alucinação sua. Pô, então é coincidência. Então você tem muita fé, pelo menos na sorte do cara. O cara é muito sortudo. Depois eu comecei cada vez mais a pedir a ajuda de Deus. Por exemplo, no concurso eu tinha expectativa de que Deus iria me ajudar. Eu, crente, dizimista, frequentador de igreja, cantava no coral de adolescentes. Eu lá no fundo eu tinha expectativa de que Deus ia dar uma forcinha. Então eu realmente imaginava, eu não estou exagerando, eu imaginava na hora da prova, lá o concurso, eu orava, o céu se abria em glória, raios, luzes, música da melhor qualidade, naturalmente, né, divina. Sai o arcanjo Miguel com um cavalo de fogo, um trono de fogo, uma carruagem de fogo, alguma coisa assim bem cinematográfica, dava um cavalo de pau do meu lado e falava, filho, o gabarito, obrigado, Miguel. Valeu, Miguel. Eu realmente, eu ficava curtindo essa expectativa e vinha descobrir que não é assim que funciona. Eu realmente vinha descobrir que não é assim que funciona. Deus realmente ajudou nas provas, na prova de juiz que eu passei, que é o cargo que eu exerço hoje, no dia do provão, eu abro a Bíblia e peço a Deus para falar comigo. Eu cai lá no Salmo 91, diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás abalado. Poxa, peraí, provão da magistratura, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, eu acho que é hoje. E eu passei no provão, depois eu fui para a específica, no dia da específica, mais uma vez, naturalmente, pô, Senhor, fala comigo e tal. Gente, eu estou dizendo, acho que funciona. Esse Senhor fala comigo, esse Senhor fala comigo, para cada 20 que eu peço, uma ele fala. Tá? Mas aí você abre a Bíblia e está lá, o Senhor ouviu a tua petição. Pô, petição, linguagem tão jurídica, né? O fato é que eu acabei passando no concurso, Deus tem me abençoado lá na quarta vara, a vara tem produtividade. Depois da questão da vara veio a questão do livro. Eu escrevi esse livro aqui sobre como passar em provas e concurso, porque as pessoas começaram, enquanto eu estava sendo reprovado, ninguém queria saber de mim, só tinha risinho, né? Risinho, desprezo, tipo assim, ele não é tão inteligente quanto o pessoal achava, né? A pessoa que ri de você. E aí, passou no concurso, você é triste, fala que não, a pessoa, que pena, e sorri. Eu não consigo segurar o sorriso, isso acontece. E às vezes você é dentro de casa que você tem esse tipo de problema. Mas aí, resultado, eu comecei muita gente a me procurar, e a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Então, para a Bíblia, pecado não é só matar, furtar, roubar, adulterar. Para a Bíblia, você não ajudar, podendo fazê-lo, não ajudar é pecado. E eu sabia como passar, então normalmente as pessoas que passam no concurso, elas dão aula de constitucional, de penal, do que for, mas as dificuldades para passar em concurso era considerado um ritual de iniciação. Então eu passei por dificuldade, eu ralei, você rale também. Você quer, eu te dou aula da matéria, mas como se organizar, como lidar com a pressão, como lidar com a família, isso aí ninguém dava esse tipo de orientação. Eu, por causa de orientação bíblica, então somente por causa de orientação bíblica, falei o seguinte, eu vou ajudar. E aí escrevi um livro, fui rejeitado em 5 editoras, que disseram que um livro tão grosso não seria vendido, que se não tinha livro sobre desse tema até agora, no final do século XX, é porque isso não vendia, que o concurseiro já tinha muita matéria, para eu estudar mais uma que não cai e tal. Resultado, eu fui rejeitado por 5 editoras, aí eu falei, vou criar a minha própria editora e apresentar o meu livro para mim, que provavelmente eu não vou rejeitar o meu livro. Dito feito, criei a Ímpetos,
Apresentei o meu livro para mim, cheguei a ficar na dúvida, mas tomei a decisão de publicar o livro, e tendo publicado o livro, fui parar no Jô Soares, e o livro hoje está com 175 mil exemplares vendidos. É o livro que me fez ficar conhecido, é o livro que dele saiu uma série de livros, saiu uma série de palestras. Hoje minha carreira é toda muito vinculada a esse livro, que eu não escrevi para ganhar dinheiro, eu escrevi para ajudar os outros. Mas, seguindo uma lei bíblica que diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele se fará, e que tem várias formas de você ver isso. A questão de você fazer o bem, você vai receber o bem, etc, etc, etc. O fato é que eu moro nesse livro. Porque o que eu ganhei com esse livro, eu ganho R$10 por livro. Você inclusive pode me ajudar com R$10 se você quiser. Dizer, eu ajudei o juiz, está reformando a casa, eu dei uma ajuda. Um apartamento que eu moro é o preço que eu ganhei, é o dinheiro que eu ganhei com esse livro. Então eu moro num belo apartamento de frente para o mar no Rio de Janeiro, na verdade em cima de um livro, que na verdade é em cima de um versículo. Eu moro em cima de um versículo. A minha casa é resultado de um versículo bem aplicado. E na minha vida profissional, eu tenho sempre visto isso. Cada vez que eu ajudo os outros, cada vez que eu faço a coisa desinteressada, cada vez que eu faço melhor, funciona. Eu estava agora com o Marcelo lá falando, amanhã eu vou dar, tratei 4h30, eu vou dar 5 horas de aula, mas consegui mais 2 horas de aula via internet com um amigo meu que vai dar de graça. Eu estou dando mais do que foi pedido. Isso é bíblico, é fazer de coração, é você tratar os outros como gostaria de ser tratado. O fato é que na minha vida profissional, seja como professor, seja como juiz, seja como escritor, seja como dono de editora, eu tenho percebido que quando você segue as orientações bíblicas, esse negócio funciona. Então, no meu modelo de sucesso profissional funciona. Distribuir lucro funciona. A Bíblia fala que aquele que cuida da vinha deve beber do seu fruto. Então, lá na editora, a gente tem um programa de participação de lucro bastante ousado. Então, os funcionários sabem que se der lucro, eles estão junto no lucro. E isso faz com que eles tenham uma motivação diferente. Eu tive essa experiência bacana com o concurso, depois com a editora. Já depois com a editora, já era juiz, já era mestre, já tinha carro, já tinha casa, já era conhecido, já para as pessoas eu estava muito bem, eu era um sucesso, mas, na verdade, para mim, eu estava com a minha vida ruim, meu casamento estava em frangalhos, minha saúde estava em frangalhos, eu estava obeso, estava tendo que tomar remédio para hipertensão, dor no corpo todo, sem fôlego para nada. Então, para as pessoas eu era um sucesso, a estampa era um sucesso, o externo era um sucesso, era invejado, mas internamente, quando eu me olhava no espelho, eu me sentia um fracasso, e eu era um fracasso, porque estava muito ruim mesmo. E isso culminou quando eu teve que fazer uma operação. Eu estava com pedra na vesícula, resultado de não cuidar da saúde, de não beber água, aquela história toda. Eu fui no médico, o médico disse que eu tinha que fazer uma operação e que para isso eu tinha que emagrecer e que eu fosse emagrecer 10 quilos para poder operar com menor risco cirúrgico. E aí o primeiro passo foi procurar a academia, fazer lá os exames para começar a malhar, para emagrecer, para poder operar e até lá ficar na base de analgésico. E eles fizeram, deu que eu tinha, o índice de massa corporal deu que eu tinha 30% de gordura no corpo. Aí eu fiz as contas, pô, peraí, o corpo eu sempre soube que é 70% água, 30% gordura, caramba, eu sou um bacon, eu tenho a composição química de um bacon e o futuro de um bacon, que é ser fritado. Aí, resultado, eu comecei a malhar, comecei a caminhar, depois a correr, tudo que pudesse fazer um gordo correr, eu comprava. Então era o melhor tênis, era o tênis mais moderno, era o tênis que anda sozinho, é o tênis que não mata barata de tão leve que é a roupa sofisticada, tecnológica, aquela roupa que pega o teu suor, turbina, pá, você entra na roupa e ela corre sozinha também. BCAA, frequencímetro cardíaco, acupuntura, massagista, tudo, personal trainer, tudo que pudesse fazer um gordo correr, eu estava lá. E eu pude ter isso porque eu antes tive sucesso no concurso. Foi o concurso que me deu tempo e dinheiro para poder
me dedicar à maratona. E essa maratona foi muito interessante porque, para correr a maratona, e eu já tinha mestrado, eu resolvi não fazer doutorado, correr a maratona, que ia gastar mais ou menos o mesmo número de horas, e a academia não reconhece, eu não sou doutor em maratona, não tenho título de doutor, mas eu aprendi muita coisa na maratona. E uma das coisas importantes que eu aprendi na maratona foi que eu tenho o meu joelho direito bichado e ele sempre doía, eu sempre fazia fisioterapia, eu passei o ano fazendo fisioterapia e de repente o joelho esquerdo começou a doer, eu procurei o médico. Eu falei, doutor, olha só, o direito eu já estou acostumado, eu não vou aguentar com os dois doendo. E ele disse o seguinte, William, você tem o joelho direito ruim, você está jogando o teu peso para o lado esquerdo para compensar e você está destruindo o teu esquerdo também. Se você quer correr, você tem que aprender a correr sentindo dor no direito sem jogar o peso para o esquerdo, senão você vai quebrar o esquerdo também. E eu estou falando isso para vocês com um objetivo muito claro. Hoje na sua vida tem coisas que estão funcionando bem e tem coisas que podem estar funcionando mal. Você tem que tomar muito cuidado, e essa é uma lição que eu aprendi na pista de corrida, para você não deixar o que está ruim na tua vida estragar o que está bom. Então, às vezes, a tua família está bem e porque no trabalho você está mal, você vai destruir a tua relação familiar e você vai estar com os dois joelhos bichados. Às vezes, ao contrário, às vezes você está na situação inversa e você deixa que uma coisa atrapalhe a outra. Você tem que aprender a não deixar, a criar uma certa proteção dos espaços. Essa foi uma das coisas que a maratona me ensinou. Outra coisa bacana que a maratona me ensinou, e são várias, tá? Eu não vou falar de todas aqui, mas eu quero falar de duas. Uma é você tomar cuidado com o seu joelho esquerdo. E a segunda é que teve um momento em que o meu joelho direito começou a doer muito. E eu procurei o médico e o médico virou para mim e falou assim, olha, eu vou tirar uma radiografia e dependendo do resultado você não vai poder correr, eu vou te contraindicar para correr maratona. E aí eu tirei o raio-x e fui para a sala de espera. E nessa hora não tem juiz, não tem liminar, não tem antecipação de tutela, não tem QI alto, não adianta ser alto louro de olho azul, não adianta ter dinheiro para comprar o Mizuno Wave Creation, o número mais alto que tiver aí, porque tem uma hora que você é confrontado com as suas limitações humanas. Tem uma hora que não adianta você ser rico, tem uma hora que não adianta você ser inteligente, nem adianta ser poderoso. Tem uma hora que simplesmente você tira um raio-x e o médico diz, você pode ou você não pode correr. Então, nessa hora que eu fui confrontado, eu me lembrei que às vezes em que eu estava me preparando para o concurso, garoto pobre, alto louro de olho azul, mais pobre, filho de lavrador que melhorou de vida, filho de operário que melhorou de vida, então naquilo, garoto pobre no bairro pobre, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, e Deus ajudou. Eu reparei de repente que quando eu fui para a maratona, meu amigo Antônio Zago, quando eu fui para a maratona, eu esqueci Deus. Porque eu já era poderoso. Eu tinha todos os recursos. Eu tinha meu polar aqui, dizendo qual o meu batimento cardíaco, para saber controlar e tal. E nessa hora eu sou confrontado com isso, e eu viro para Deus e falo, Senhor, olha só, esse joelho bichado que tá, eu aceito ele, porque eu vivia reclamando de Deus porque o joelho doía, e eu via tanta gente sem um problema no joelho. Na hora que ele ameaçou me tirar o joelho que eu tinha, eu falei, não, eu aceito esse, me dá esse joelho. E aí nessa hora, quando vem o resultado, o médico fala, não, você pode correr. Putz, para mim foi um milagre, como que eu fiquei feliz de ter o joelho bichado? Porque de repente eu pude ficar sem ele. E qual a lição que eu quero trazer para você, compartilhar com você? Que algumas horas na sua vida você é confrontado com o seu imponderável, com aquilo que você não tem poder, com aquilo que você não adianta. Nessas horas é que você precisa saber se existe um Deus na sua vida, se você acredita nisso, se Ele quer conversar com você. Essa que é a hora difícil. Essa hora é muito difícil. Quando a sua mãe está com câncer de cabeça de pâncreas, que morre em 3 meses, e você pede a Deus desesperadamente para Ele curar a sua mãe de câncer, e Ele não cura a sua mãe de câncer. A sua mãe morre. A sua mãe vai. E aí você fala, pô, cadê Deus? Por que não curou minha mãe? Não podia ter curado tanta gente que Ele cura? Reparem que é o mesmo discurso antes da reclamação lá com a moça.
Quanta gente que Deus curou de câncer, que eu conheço, que eu já vi. Por que não com a minha mãe? Mas a resposta foi não. Quando seu filho de 4 anos leva um tombo e vai para o hospital com suspeita de ficar paraplégico ou tetraplégico, porque ele levou um tombo grave, ele ficou pendurado pela cabeça, ele caiu do próprio peso num buraco, ele ficou pendurado pela testa e pela base do occipital. E aí vai para o hospital, é tomografia, é isso e tal. Graças a Deus, o hospital em Atibaia tinha tudo. E você chega e, meu amigo, não tem uma hora que não adianta, é esperar. Como que você lida com o imponderável? Eu sei que a minha empresa eu vim de uma parte, depois eu descobri que havia um plano feito por uma corporação para quebrar outra parte da empresa, e a empresa não quebrou porque Deus não deixou. O consultor que chegou lá na empresa virou e falou assim, olha, analisando aqui, ele não era crente, não tem esse vício nosso de ver Deus em tudo, ele falou assim, olha, olhando a essa empresa, vocês têm um terceiro sócio aqui, não há explicação para eu e Ingrid termos a empresa viva dentro do mercado que a gente estava e com os problemas no mercado. E ele falou, olha, tem um terceiro sócio aqui, não tem outra explicação técnica para isso. Então, e é engraçado porque eu tinha um amigo meu que era pobre, que eu de vez em quando eu levava para ele cesta de alimento. E eu conversava com Deus, era um cara que orava, que é um cara de muita fé, e eu orava para Deus e falava assim, olha, eu não tenho preparo emocional para viver igual esse cara. Que várias vezes eu levei cesta de alimento para ele, e eu entregava e ele dizia, hoje eu não tinha almoço. Então, várias vezes Deus mandou o almoço 9 da manhã, 10 da manhã, que era o horário que eu chegava. E eu dizia para Deus, Senhor, eu não tenho condição de viver assim. Essa incerteza. E depois, quando eu entrei na vida de empresário, porque eu acabei tendo uma vida de empresário, porque eu fui forçado a ser empresário, não é porque eu quisesse, eu descobri que eu, como empresário, eu vivo na mesma dependência que aquele meu amigo pobre que andava descalço. A gente fala de cura. A minha filha teve uma doença, estava diagnóstica com síndrome de Levy-Pertz, que é uma doença degenerativa do quadril, que dá necrose, uma doença gravíssima, e ela estava com esse diagnóstico, ia começar o tratamento numa segunda-feira. Na sexta-feira, eu orei, eu e o Rogério Greco, que tem o depoimento dele na mesma revista que tem o meu, Rogério Greco, que a mulher tinha 5 razões de infertilidade e ele tem hoje 4 filhos com ela, que o filho nasceu cego, estava com diagnóstico de cegueira, ele orou e o filho hoje não é cego. E esse cara orou comigo pela minha filha. Quando ele terminou de orar, Deus falou no meu ouvido, eu escutei essa oração. Só isso, eu escutei essa oração. Na segunda-feira, quando a minha filha foi começar o tratamento, o médico tirou mais uma radiografia para ver o estado e falou assim, olha, não tem nada. Amém. Não. Glória a Deus. Não tem nada. E é muito difícil você ter uma filha que ficava pulando o tempo todo e de repente ela tem uma doença que ela vai ficar entrevada o resto da vida. É progressiva. Aí, vocês desculpem, só chorando, porque a medicina dizia o seguinte, não tem cura, é só administrar. Mas Deus diz, tem cura. Então, na minha experiência, o fato, eu não quero gastar muito tempo de vocês, mas aí vem o segundo casamento. O primeiro casamento, eu tenho uma forçação de barra dentro de igreja que não pode separar, que eu acho que às vezes é exagerada. O fato é que eu tentei reconstruir o casamento, eu já não sentia nada pela minha ex-mulher, e eu orei, pedi a Deus para restaurar o amor, e Deus restaurou o amor, e ela conseguiu estragar de novo, ela realmente tinha uma habilidade. E aí destruiu de novo, porque casamento só funciona quando os dois estão afim. Um só é muito difícil, Pode até ser que um só consiga tocar o processo durante um período.
Então você pegar lá o filme Prova de Fogo, que é um filme que fala disso, às vezes um consegue tocar durante algum tempo, mas para sempre não dá. E eu já tinha vivido essa experiência. Tive depois uma experiência de casamento. Eu já tive 2 casamentos, um ruim e um bom. Eu consigo saber exatamente a diferença de um e de outro, porque eu vivi os 2. E aí eu estou com a minha mulher e eu queria botar o nome do futuro filho de William Wallace. Se você não gostou, não se preocupe, quase ninguém gosta mesmo. E ela queria botar de Lucas. Aí no final ela falou assim, tá bom, você é o cabeça do casal, e então fica Lucas. Isso para mim já é um milagre. Se a gente está falando de um milagre, a esposa virar e fazer isso para mim é um milagre. Mas o fato é que aconteceu um milagre. E aí a gente decide isso. Se fosse menina era a Mariana, se fosse menina era o William Wallace. 2 dias depois ela não estava grávida, a gente vai para uma festa e vem um profeta lá, e eu sou batista da Convenção Batista Brasileira, então não sou muito ligado em profecia, não fico procurando profecia, mas o fato é que vem o cara, bota a mão nele e fala assim, olha, Deus está mandando um recado, ele está mandando um filho, vai ser homem, vai ter olho azul, vai ter nome bíblico, o nome dele vai ser Lucas. Aí ela vem chorando, emocionada, para me agradecer que eu tinha aceitado mudar um nome. E aí eu não estou entendendo nada, vocês sabem que o marido é o último a saber, né? Eu chamei o cara e confio nela e no cara de que eles não armaram isso. O fato é que ele falou, não, Deus mandou dizer para você que ele vai mandar um filho, vai ser homem, vai ter olho azul, e ele quer o nome de Lucas. Eu virei para Deus e falei assim, pô, senhor, o senhor me dá autoridade, eu uso e tu passa por cima. Porque eu tenho um relacionamento de pai e filho, que eu tenho liberdade com meu Deus para reclamar. E falar, pô. Mas por outro lado você fala assim, caramba, se Deus se preocupa com o nome do meu filho, alguns anos depois, quando meu filho está com a possibilidade de ficar tetraplégico, um dos meus consolos foi, peraí, se Deus se preocupou com o nome do meu filho não vai ficar tetraplégico sem uma permissão de Deus. Pode até ficar, como minha mãe morreu de câncer, mas não vai ser sem permissão dele. E eu estou falando isso para você, porque é muito legal quando Deus se preocupa com o nome do seu filho. E aí você fala, tá bom, mas isso é para o seu filho, ele comigo. Deus fala na palavra dele que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então essa preocupação extrema. Ou você fala o seguinte, a Bíblia é um livro de historinha, eu não acredito em Deus, eu sou agnóstico, Deus não se preocupa tanto, Deus não se preocupa com coisas pequenas, Deus só se preocupa com os grandes da humanidade. Você pode acreditar nisso tudo, é um direito seu. Agora, se você acredita na Bíblia por alguma razão, a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então você tem que sair daqui falando o seguinte, se esse Deus da Bíblia existe, eu sou amado o suficiente para ele saber até o número de fios de cabelo na minha cabeça. É uma relação de um interesse muito profundo. O nome do garoto naturalmente é Lucas, depois veio o segundo filho, quando soubemos da segunda gravidez, ela sentou comigo para discutir o nome, muito carinhosa, muito gentil, muito meiga. E aí, eu gostaria, eu gosto do nome Samuel, que nome você pensa? Aí eu virei para ela e falei assim, olha só, eu já passei vergonha uma vez, eu já fui humilhado uma vez, Samuel é lindo, que bom que você gostou. E o nome do terceiro guri é Samuel, eu vou passar vergonha de novo, eu sou bem mandado. Por sorte eu gosto do nome de Samuel, mas se fosse o nome que eu não gostasse, ia ser o nome do garoto. E eu acho bacana porque Deus honrou a postura da minha esposa. Então, eu estou contando isso tudo para dizer que depois de um período de uma profunda sequidão, de um profundo silêncio, de uma sem-gracice tremenda dentro da igreja, no tempo que aprouve a Deus, ele começou a conversar comigo. E foram acontecendo tantas coisas que hoje eu não posso dizer que não existe Deus.
E aí eu falo, eu estou aqui como testemunha. Das duas, uma. Ou há uma quantidade extraordinariamente grande de coincidências, ou Deus existe. Porque eu não tenho, não há outra explicação. Eu precisaria acreditar tanto em coincidência que é mais fácil acreditar em Deus. Também é interessante dizer que as pessoas me olham meus resultados, olham meu currículo e acham que eu sou o máximo. Eu quero dizer que eu conheço pessoas que passaram muito mais concurso do que eu, que são muito mais competentes do que eu, que sabem muito mais direito do que eu e que não fizeram metade do que eu fiz. Tem que ter uma explicação para isso. Eu quero dizer que eu já tive vários momentos, quando você, por exemplo, descobre que a primeira esposa te traiu com seu melhor amigo, um caso clássico, né? E aí você fala assim, pô, e aí, o que você faz? Eu já vi gente surtar quando a mãe morre, conheço alguns casos, já vi gente surtar quando descobre que é traído, já vi gente surtar quando faz negócio ruim, eu já fiz negócios ruins, já sabe quando você tem aquela sensação de quebrei a empresa, de nunca mais vou recuperar a situação, eu já vivi isso. Vale dizer, e é importante dizer isso, eu já passei por 2 depressões, já passei por um divórcio, já várias vezes a empresa já esteve à beira da falência, minha mãe morreu de câncer, já disse para você, eu sou considerado pelo meu médico o rei da doença tropical, porque eu já tive febre, tifoide, hepatite e dengue, então, e varíola, então, eu sou um sobrevivente, eu já tive essas 4 doenças. Você imaginar o que é você perder 20 quilos de peso em uma semana, assim, 5 dias, de segunda para sexta, você emagrecer 20 quilos, foi o que aconteceu comigo com febre tifoide. É engraçado, porque eu fui para a unidade de doenças infecto-contagiosas e tal, assim, um lugar pré-vestibular da morte. Tô eu com hepatite, tinha um cara com leucemia, um outro negócio lá do lado, e o outro cara com AIDS. O único que saiu vivo da mesa fui eu. Dali fui eu. E aliás, quando eu fui para o médico, ele me deu o diagnóstico, ele falou exatamente essas coisas. Ele falou, olha, ou você está com leucemia, ou você está com AIDS, ou você está com hepatite. Nessa hora eu orei, Senhor, me dá uma hepatite. Eu quero dizer a vocês que eu sou muito grato a Deus, que Deus me deu hepatite, ainda me deu de tipo A, que é o mais levinho, né? E se os problemas externos, né, são esses que eu falei, embora a depressão não seja só externa, também é importante dizer que quem está falando aqui é egoísta, é agressivo, eu tenho a natureza violenta, eu sou arrogante, eu tenho a tendência a ser arrogante, a ser individualista, eu anotei os defeitos para não esquecer de nenhum. Eu sou um cara violento, sou um cara egoísta, sou um cara individualista, sou um cara vingativo, eu gosto, é legal a vingança. Vingança é muito legal, eu não exercito a vingança por uma determinação bíblica, mas que realmente, ela feita pessoalmente, ela tem um prazer, tem um gosto. Mas a Bíblia fala que eu não posso me vingar e se eu não me vingo das pessoas é só por causa da Bíblia. Eu tenho a natureza poligâmica. Então, eu realmente acho que se hoje à noite, véspera da palestra de amanhã, claro, não é vindo aqui falar de Jesus, mas se eu não tivesse vindo aqui falar de Jesus, chego aqui na sexta, se hoje de noite eu saísse com uma mulher que não pegasse doença, que não ficasse grávida, amanhã eu dou aula e volto, eu realmente acho que não ia afetar a minha vida conjugal lá. Então, na minha racionalidade humana, eu não vejo problema nenhum. Se não for uma louca, se for uma mulher estabilizada, né? se for normal, eu não vejo, desculpe falar de uma forma tão clara, mas eu estou aqui entre adultos, eu não vejo problema nenhum. Só que a Bíblia fala que eu não devo fazer isso. E é só por isso que eu exercito a monogamia. Só por causa disso.
O que eu estou querendo dizer com vocês com tudo isso é que se não fosse o exemplo de Cristo, eu não ia dar aula de graça para o movimento negro. Se não fosse o exemplo de Cristo, eu não ia pegar parte do meu dinheiro e dar para o orfanato. Eu não ia ter dentro da empresa um atendimento a criança com deficiência de aprendizagem. Então, se boa parte do que eu faço, esse livro que é vendido a R$100 no mercado, é vendido a R$20. O mesmo livro é vendido a R$20 para pobre em núcleo de pré-vestibular para carente, que só paga o papel e a tinta. Tudo isso, gente, está sendo feito por um cara que eu não tenho esse coração. O que eu fui é movido, tá? Aquele Deus que já me amava quando eu estava lá, quando eu era pobre, quando não era juiz, quando não era conhecido, quando eu era só o cara que não sabia jogar futebol, não sabia jogar vôlei, não tinha dinheiro, tinha cara cheia de espinha, era desengonçado e era nerd. Caramba! Era difícil já alguém que amasse esse cara. Mas Deus estava lá, minha mãe. Então, eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: o meu sucesso não consegui sozinho. Tá? É o que está lá em Deuteronômio 8, versos 17. Quando você tiver vitória, não diga que o seu braço te deu a vitória, diga que o Senhor deu força ao seu braço. Eu estou vindo aqui declarar isso para você saber, pelo menos no meu caso de sucesso, não foi sozinho, foi pela ajuda de Deus. Não sou bonzinho, a minha natureza não é boazinha, eu sou bem ruim. Eu realmente sou talhado para o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião que não foi criada para santos, foi criada para pecadores. Porque Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido, que quem precisa de médicos são os doentes. Então, o cristianismo é para gente doente, é para gente fraca, é para gente talvez poderosa, como era o rei Davi, mas que vem e fala: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Quem disse isso é um homem alto, ruivo, guerreiro, rei, respeitado, admirado, amado pelas mulheres, admirado pelos homens, o rei Davi. Ele vem e fala: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. E eu estou dizendo isso para você, que eu consegui entender isso o dia que eu fiquei dependendo de Deus para eu ter um joelho ruim para correr, o dia que eu fiquei dependendo de Deus para curar a minha mãe, o dia que eu fiquei dependendo de Deus para o meu filho não ficar tetraplégico, para minha filha não ficar entrevada. Nessa hora que você fala: realmente eu sou pobre e necessitado. E por causa desses meus defeitos, eu estou vindo aqui dizer para você o seguinte: o cristianismo ainda não me tornou um bom cristão. As pessoas que olham o externo, olhavam o William, mestre, juiz e tal, e não sabiam que o William estava triste. As pessoas que olham o externo hoje falam assim: pô, esse cara é um bom cristão. Não sou. Eu sou um pecador em recuperação, certo? Não acho que o cristianismo tenha me transformado num bom cristão ainda, mas pelo menos me transformou num cara muito menos ruim do que eu seria sem o cristianismo. Então esse mérito não tem como negar o cristianismo. O cristianismo, olha só, eu ia ser um escroque. Não sou, porque Jesus entrou na minha vida e Ele me trata com tanto amor, com tanto cuidado, com tanta aceitação. Ele me ama o suficiente para me aceitar do jeito que eu sou e me ama o suficiente para querer que eu mude, para me propor mudança, para falar assim: não, William, você é violento, mas você não pode ser violento. Não, William, você não quer ser fiel à sua mulher, mas você vai ser fiel à sua mulher porque eu estou mandando você ser fiel à sua mulher. Não, William, você tem vontade de se vingar, mas você não pode se vingar porque você não é justo o suficiente para exercer esse tipo de coisa. Quem vai se vingar sou eu vou pagar as pessoas, porque eu sei o que pagar e o que não pagar, e você não sabe. Agora, esse Deus que às vezes é tão aparentemente duro, Ele é o mesmo que toma conta de mim. Esse é o Deus que vira para você e fala assim: não furta, não mente, não adultera, não cobiça. E aí você fala: pô, esse Deus é mandão. Gente, Deus é genial. Quando Deus fala assim: não cobice a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, a empresa do teu próximo, o BMW do seu próximo, o que Ele está dizendo? Claro que eu já contextualizei o texto do Êxodo, né? Ele está dizendo o seguinte: ô rapaz, ô moça, vai viver a sua vida. Para de ficar vivendo a vida do seu vizinho. Vai cuidar da sua vida que eu te dei. Eu acho que Deus é um cara muito interessante. Porque Ele, lá no Velho Testamento, Ele fala: vai cuidar da sua vida. Vai viver a sua vida. Isso é extremamente moderno. Vai viver a sua vida. Nessa história toda, e eu já estou caminhando para concluir,
e dizer que está caminhando para concluir é um recurso que os oradores usam para ganhar mais 40 minutos. Mas que eu não vou usar hoje. Algumas coisas eu aprendi, além das que eu contei da maratona. Uma delas é que quando Deus não muda as circunstâncias, ou Ele quer mudar você, ou Ele quer usar você. Então tem muita gente que fica, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. No caso de José do Egito, ele passou muito tempo como escravo numa casa rica. E Deus estava preparando ele, embora como escravo, para administrar a riqueza. Depois ele foi injustamente para a prisão e Deus estava preparando ele para administrar a pobreza. Então, se você olhar tudo que deu errado na vida de José do Egito, e quem não conhece essa história, é só depois pegar a Bíblia lá no livro de Gênesis, é bem interessante. Tudo que aconteceu na vida dele, que aparentemente tudo estava dando errado, na verdade era um grande curso de MBA em gestão, para lá na frente ele saber administrar. E a ordem foi adequada. Então, às vezes você está orando, falando assim, Senhor, me tira daqui, Senhor, muda isso, e você não está entendendo que aquilo ali é exatamente o que Deus está te trabalhando. Eu hoje, quando alguém está me falando do que é um casamento em frangalho, eu sei o que é isso. Quando alguém me fala que a mãe está com câncer, eu sei o que é isso. Que o filho está no hospital, eu sei o que é isso. E eu acho muito legal, porque esse Deus que me ensinou tantas coisas através da experiência pessoal para eu conseguir saber, Ele mesmo se fez carne e veio aqui viver essa vida que a gente viveu. Então isso aqui Ele me submete, não é nada que Ele mesmo não tenha se auto-submetido quando Ele encarna em Jesus. Ele fala assim, eu vou viver isso aí. Eu não vou ficar dando conselho para você sem ter vivido. Então, isso é a primeira coisa. Se Deus não mudar a situação que você está passando, alguma coisa Ele tem para te ensinar. Ou então Ele está te usando. Ou então Ele falou, meu filho, olha, eu vou te usar para ficar lá naquele buraco, porque naquele buraco eu preciso de alguém para levar um pouco de luz. E quando você está reclamando, você, em vez de levar luz para as pessoas e cumprir uma função intrinsecamente divina, você está lá reclamando e você piora o ambiente. E às vezes Deus precisa de gente nos piores ambientes. Gente dele. Como Ele usou Paulo. Paulo estava na cadeia. Paulo conseguiu salvar o carcereiro porque ele estava preso injustamente. Porque atualmente tem um monte de crente que merece ser preso. Aí também não vale. Porque o que tem de crente fazendo corrupção, crente orando, agradecendo dinheiro de corrupção, aonde nós chegamos. Então, crente preso só pode ser injustamente, como fizeram com Paulo, como fizeram com Jeremias, como fizeram com Jesus, né, que foi condenado injustamente. Crente bom é o crente que é preso sem motivo, né? Mas vamos lá, essa é uma coisa. Outra coisa, gente, a Bíblia funciona nos negócios. A Bíblia funciona na carreira. Tratar os outros como gostaria de ser tratado, fazer as coisas com capricho, fazer o serviço como se fosse para o próprio Deus. Tudo isso são conceitos bíblicos que funcionam. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Isso funciona. A Bíblia, quando fala que mais vale a casa onde você come hortaliça e há amor do que a casa onde você come o boi cevada, picanha maturada e onde existe ódio. Quantas vezes eu já fiz errado, quantas vezes eu já vi a pessoa fazer errado de investir mais na picanha do que na casa com amor. E com um pouco de experiência você descobre que, como já foi dito antes, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Foi uma coisa que eu aprendi. Jesus fala, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Quando a gente fala de bens, não é só dinheiro. Título é bem, mestrado, doutorado, currículo são bens. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lição de Jesus. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí tem gente que fala assim, perder a alma é o cara ir para o inferno e tal, não existe inferno, inferno é uma crueldade e tal. Eu acho que, logicamente, o inferno faz sentido. Porque se alguém não quer conviver com Deus, se Deus colocar esse cara no céu, vai ser uma covardia com essa pessoa. Imagina. Então, do ponto de vista lógico, para mim, o inferno é o respeito ao livre-arbítrio. O inferno é fogo, então, não sei. Para mim, se o cara nunca suporta as coisas de Deus, ruim, o do céu é que vai ser o inferno para ele. Mas isso aí já são outras divagações. O que eu quero dizer,
é que quando você fala de perder a sua alma, se você hoje está no cargo que você quer, seja na empresa privada ou no serviço público, se você está bem, se as pessoas estão olhando, está ótimo, mas você não está em paz, se você não está feliz, se você não está curtindo a sua vida, se não está legal acordar de manhã, se você não é capaz de ficar sozinho com você, meu amigo, desculpe, mas em algum momento do percurso você perdeu a sua alma. E de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, uma hora, a gente une e vem um maluco aqui para dizer o seguinte: amigo, você que está aqui, que a gente convidou para jantar, servimos uma boa massa, né? Depois servimos um peixe delicioso lá, direto do Vietnã, depois servimos aí a vitela, colocamos aqui a música, colocamos aí a florzinha, legal, mas uma das coisas, não é a mais importante, mas uma das coisas legais de hoje é alguém chegar com você e te incomodar e mexer num assunto que talvez você não queira que seja mexido, mas ele diz assim: e aí, cara, como é que está a sua alma? E aí, como é que está acordar? E aí, você está bem? Você está deprimido? Você está feliz? E se você não está bem, você por acaso quer a ajuda de alguém? Você quer abrir o seu coração? Você quer pedir ajuda para esse Deus? Porque olha só, Deus já me ajudou tanto e Ele ama você tanto quanto a mim. Deus não tem nenhuma predileção especial por mim. A única coisa que eu faço é deixar Ele atuar. E aí talvez você fale assim: ah, não, mas eu estou numa posição, não, mas vai pegar mal para mim, levantar a mão, e como é que eu vou explicar, e ir ali na frente, e como é que eu vou me justificar? Amigo, se você realmente já passou pelo poço, se você realmente já foi no fundo do poço, se você realmente já sabe que é uma depressão, você sabe o que é estar infeliz, meu amigo, você sabe que essa imagem toda, essas vestimentas todas, os status todos, não adianta nada. Na hora que você está mal, não adianta nada. Por que você acha que rico é quem mais se suicida? Por que você acha que rico é o cara que mais toma remédio tarja preta? Porque a insatisfação do pobre, ele às vezes ainda se ilude achando que quando ele ficar rico vai resolver. E o rico já sabe que não funciona. Não, quando eu ganhar na loteria vai tudo se resolver. Mas e o cara que já ganhou na loteria sem nem precisar ter jogado? Com a empresa dele ele ganhou na loteria. Como é que ele se resolve? Numa vida com mais erros do que acertos, eu hoje, pela misericórdia divina, eu posso dizer, como diz um cara lá no filme, o Chick Fox, no filme de Jerry Maguire, que é um cara que não existe, é uma personagem, ele diz o seguinte: para ser sincero, eu errei tantas vezes quanto acertei. Ele ainda está melhor do que eu. Mas eu amo minha vida, eu amo minha mulher, eu amo minha família, e eu desejo para você esse tipo de sucesso. Então é o que eu queria terminar com você dizendo isso. Minha vida, se deu certo, é porque em alguns momentos eu deixei Deus entrar e fazer algum conserto, e fazer alguma faxina. Se funcionou é porque algumas vezes eu fiz a minha parte. E nas vezes em que eu não fiz a minha parte, nas vezes que eu fiz tudo errado, nas vezes em que eu meti os pés pelas mãos, nas vezes em que eu fiquei dependendo do imponderável, amigo, Deus sempre fez um serviço. Nem sempre do jeito que eu gostaria, mas Ele sempre fez o serviço. E se você está aqui hoje, eu acho que foi porque Deus quis que você ouvisse isso, para você tomar a sua decisão, para você ser juiz desses malucos que estão aqui, que montaram esse jantar para ter um momento de confraternização, de bate-papo, mas também para dizer para você o seguinte: olha, Deus existe, está vivo, te ama, está interessado na sua vida, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Esse Deus mandou um filho dele a esse planeta, o nome desse filho é Jesus. Esse Jesus, ele cura, ele salva, ele transforma, ele liberta. E talvez você esteja hoje aqui com uma imagem bacana, mas precisando de uma intervenção em algum ponto. Talvez você esteja bem, mas sentindo que está faltando algo. Se você está bem e não está faltando algo, então você está bem. Então não é para você que Jesus veio. Se você não está precisando de um amigo, se você não está precisando de um milagre, se você não está precisando de alguma orientação, de alguma regra no mundo que não tem uma regra, então talvez Jesus não seja interessante. Mas se você está aqui, está precisando de um milagre, se o seu relacionamento conjugal já acabou,
se é fachada. E você fala assim, não, eu quero restaurar isso, eu quero reconstruir isso, eu quero começar de novo. Eu quero dizer que Deus faz esse tipo de milagre. Se de repente você tem uma doença, olha, eu já vi muita doença ser curada, não sei se a sua vai ser, não posso prometer isso, eu não sou Deus, mas eu já vi desse Deus curar a doença. De repente a sua empresa, de repente você está aqui, tua empresa está quebrando, e você não sabe o que fazer. Talvez o milagre seja Ele restaurar a tua empresa, mas talvez o milagre seja Ele não restaurar a tua empresa, mas salvar você do naufrágio. Então talvez você esteja aqui precisando de um milagre. Talvez o milagre seja um filho que está afastado, talvez seja um filho que você não fala mais, talvez seja um pai que você não fala mais. Eu não sei qual milagre você está precisando, mas se você é como eu sempre estou precisando de pelo menos uns 2 a 3 milagres. E eu mando todos para Deus e Ele, de vez em quando, Ele está fazendo algum. É o jeitão dele fazer milagre. E se você está precisando de um milagre, olha, você pode levantar hoje e vir aqui. E eu não estou falando isso para o cara que, não, eu já sou crente. Meu amigo, você é crente, você está aqui, sua vida está boa. Se você não está bem no casamento, se você não está bem, se você não está acordando feliz, se você está deprimido, se não está legal, se você não está vivendo uma vida de alegria, de plenitude, então tem alguma coisa errada. Então está na hora de você ir mexer e começar a fazer uma faxina. Ou talvez você não esteja precisando de milagre nenhum. A minha vida hoje, se eu for honesto, eu falo assim, olha só, eu realmente não estou precisando de um milagre. Eu tenho um monte que eu gostaria. Tenho um monte. Um deles, o meu joelho parar de doer, porque eu vivo doendo. Mas eu consigo viver com esse joelho. E se a sua vida está boa? Será que você já parou para agradecer a Deus? E se você consegue comer bem? E se você tem um teto? Você já parou para agradecer a Deus? Você já parou para reconhecer isso? Porque se você não parou para reconhecer isso, para reconhecer. Se você já está com uma vida com Deus, fala assim, não, Senhor, eu quero dar um passo a mais. Senhor, eu quero ser mais útil aos outros. Sabe isso que Jesus fez de vir e servir aos outros e dar um outro? Eu quero fazer isso. Não, Senhor, eu estou aqui, eu sou cristão, eu me apresento como cristão, mas eu continuo sendo corrupto no meu trabalho, eu continuo roubando, eu continuo adulterando, eu continuo invejando os outros, e eu queria dar um passo para ser um pouco diferente. Porque tem mulher cristã aqui que fica invejando o cabelo da amiga. A empregada da amiga inveja a empregada. Fulana conseguiu uma empregada boa, que cozinha bem e escorre veneno da boca. Inveja o marido da outra, inveja o filho, inveja o carro, inveja o cabelo, inveja tudo. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer muito mais para você do que você ficar vivendo uma vidinha medíocre. Os 10 mandamentos, a rigor, é para falar, para de viver uma vida medíocre. Para de viver uma vida de mentira. Para de viver a vida dos outros. Para de querer o casamento dos outros, faz o seu dar certo. Para de querer os bens dos outros, vai trabalhar pelo que é seu. Ou então desiste. Eu tenho um amigo meu que tem helicóptero. Eu acho o máximo ter helicóptero. É extremamente útil, é rápido, é chique. E eu pensei em ter um helicóptero. Eu pensei em ter um helicóptero. Mas aí quando eu fiz a conta de quantos livros eu teria que vender a mais, palestra e fazer a mais, eu falei assim, não, prefiro ficar sem helicóptero. E tem coisa que eu quero. E para isso eu trabalho. Eu tenho que concluir. Eu me dei o prazo máximo de 1 hora e eu tenho 2 minutos para concluir. Eu não sei se você está precisando de um milagre. Mas se você está precisando de um milagre, você está falando com pessoas que já lidaram, que são testemunhas várias. Quem aqui já viveu algum milagre em sua vida? Levanta a mão. Você está vendo aí. Ou é isso aqui uma reunião de loucos, onde todo mundo acredita, é um problema coletivo, ou então você tem que sair daqui e chegar em casa e falar assim, olha, tem um Deus aí que faz milagre. Essas pessoas, eu sou uma delas, estou dizendo para você, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Qual é? Você quer contar para a gente, você procura aqui alguém e conversa, você vai ter gente para te ouvir. Mas se você não quiser, vou convidar para você vir aqui na frente e falar assim, não, eu quero um milagre. Às vezes o milagre é você parar de ser invejoso, às vezes o milagre é você começar a agradecer as coisas que você tem, às vezes o milagre é você deixar de ser adúltero, deixar de ser frequentador de site de pornografia, é você deixar de viver coisas que você mesmo acha que não é legal. Eu só estou convidando as pessoas que acham que está ruim. Se tudo que eu falei você acha que está legal,
continue. Boa sorte, eu falo isso com sinceridade. Mas se um dia você achar que não está bom, tem um Deus que vai te aceitar quando você voltar e falar assim, olha, eu quero mudar, eu quero viver um padrão diferente. Então agora, eu quero terminar a minha fala com isso. Eu queria convidar você, que tem algum assunto a resolver, para a gente vir aqui na frente e orar junto. Se você não gosta de oração e tal, eu queria que eu só tivesse um pouquinho de paciência, certo? Que a gente não vai gastar muito tempo teu, mas eu queria convidar alguém aqui para orar. Ou quero aceitar Jesus, quero aceitar esse Deus que me ama, esse Deus que existe, esse Deus que fala, quero sentir esse Deus falar comigo, ou quero um milagre, quero me reconciliar, quero dar um próximo passo. E todas as vezes que eu, quando já era crente, alguém fazia esse convite, eu falava assim, não, se eu for lá na frente, vão ficar me olhando, querendo saber qual o pecado que eu estou cometendo. E eu não ia para não ser julgado pelos outros. Mas eu já tive depressão. Quando você está deprimido, você só quer morrer. Morrer é a melhor solução para a sua vida. Resolve tudo. E aí nessa hora você não está preocupado com os outros. Você só quer sair de cena. Espero que você não tenha chegado tão longe. Mas nunca deixe de vir aqui fazer uma manifestação pública de que quer que Deus mude alguma coisa porque o que os outros vão pensar. Deixa os outros pensarem. Deixa os outros pensarem. Alguém quer vir aqui na frente, eu não vou dar muito tempo para você. Se você tem algum assunto para resolver, não sei se é passar em concurso, não sei se é casamento, não sei se é empresa, mas a oportunidade é agora. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Que bom. Pode vir mais, pode vir mais. Se você que está aqui na frente, você ainda não aceitou Jesus na sua vida, ainda não pediu a Jesus para entrar na sua vida, eu vou pedir para depois você falar com alguma das pessoas que está aqui na frente, que a gente tem um livro para quem está nessa fase da vida espiritual, tem livro que fala sobre isso, de como você se aproximar, como você aceitar o perdão de Jesus. Fala aqui com o pessoal, não deixa de fazer isso não. Agora, se você já passou por essa fase, e a fase que você está é de Deus, eu quero dar mais um passo, eu quero dar mais um passo na minha vida profissional, no meu relacionamento, ou na minha vida financeira, ou quero dar mais um passo na minha vida espiritual, quero começar a ser um filho melhor, quero começar a deixar de ser vingativo, a gente vai orar pelos dois casos e saiba o seguinte, não tenha a menor dúvida. Eu posso não saber o seu nome, mas Deus sabe que você levantou e veio até aqui, Ele recebe isso como uma manifestação de vontade. Isso que você fez, de levantar ali e vir aqui, dá a Deus a liberdade dele agir na sua vida, porque Ele é um cavaleiro. O diabo entra à força, Deus não entra à força na vida de ninguém. Jesus sempre falou, você quer me seguir? O que você quer? Jesus é capaz de chegar para um cego e perguntar o que você quer. Aí o cego fala, eu quero ver. Porque Jesus é tão educado que Ele não vai chegar para o cego e falar, não, eu vou curar a tua cegueira. De repente o problema do cego é outro. Então quando você vem aqui, você está dando liberdade para Deus. Esse é o primeiro passo. Mas também é preciso que você faça a sua parte. Tá? E com isso, o agora Senhor, eu quero aceitar, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero começar a ter um relacionamento com você. Tudo bem, estou aceitando Jesus. Senhor, eu quero resolver isso. Ótimo, bacana, é isso que Deus vai trabalhar em você. Mas eu quero dizer para você que quando 10 leprosos procuraram Jesus e pediram para ser curado da lepra, Jesus virou para eles e falou o seguinte, vai em direção ao templo e oferece a oferta da cura. E eles ainda não estavam curados, eles tiveram de sair do leprosário ainda leprosos, ainda sendo sujeitos a serem apedrejados, e começaram a andar em direção ao templo para oferecer a oferta.
E a Bíblia fala que enquanto eles caminhavam, foram curados. Então a cura da lepra, seja a lepra que você tiver, não sei qual é a lepra que você tem, mas qualquer que seja ela, quem está falando aqui, eu já disse, é um cara com várias lepras diferentes. A lepra que você tem, o que Deus vai fazer? Você tem que acreditar nele e começar a caminhar. E quando você começa a caminhar, você ainda está com a lepra ali. Mas você vai em direção ao tempo, você vai em direção a Deus, e na caminhada essa lepra vai ser curada. Eu posso dizer isso porque Deus já me curou várias lepras e ainda tem outras para curar. Então, hoje é o seguinte, é um momento de virada, é um momento de decisão, é um momento que você dá liberdade a Deus. Mas você precisa complementar isso. Você precisa arrumar um jeito de caminhar. Como você vai caminhar? A Bíblia fala isso, o pessoal daqui pode ajudar, você deixou o teu papel aí. A gente realmente, a gente veio essa sexta-feira aqui para fazer isso. Assim como pessoas já nos salvaram das nossas lepras, nos mostrando a alternativa, a gente está aqui para isso. Então, você quer falar disso? Tem gente aqui para falar. Saiba que Deus aceitou a sua vinda aqui como uma liberdade para agir. E, por favor, caminhe, porque Deus vai curar o que tem que curar aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nem sempre cura do jeito que a gente quer, mas sempre nos cura. Não tem como. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer esse momento de confraternização. Quero te pedir agora, Senhor, que tu toques cada um aqui, Senhor. Dá a cada um, Senhor, a consciência da tua presença, do teu amor, Senhor. Derrama, Senhor, em cada coração aqui o teu bálsamo, Senhor. Aquele que tu só tens, Senhor. Só tu tens, Senhor. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Pai, faz com que cada um aqui, Senhor, possa ter discernimento, Senhor, que vem do alto, que possa ser tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua Shekinah. Que cada pessoa hoje aqui, Senhor, tenha um sono tranquilo, Senhor. Se há doença, Senhor, cura a doença, Senhor. Tu sabe que alguns aqui, Senhor, estão com uma doença para ser curada neles mesmos, Senhor, é alguém da família, Senhor, opera, Senhor, no milagre. Senhor, dá, Senhor, discernimento para a vida sentimental, Senhor. Restaura relacionamentos, Senhor. Restaura, Senhor, a vida financeira, restaura os sonhos de carreira, Senhor. Onde existem, Senhor, muros destruídos, Senhor, que tu possa reconstruir. Onde existem casas destruídas, Senhor, que casas sejam restauradas, Senhor. Onde existem ossos secos, Senhor, que possam crescer, Senhor, nervo e carne, e que saiam pessoas, Senhor, com espírito e com fôlego. Eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, seja os que vieram à frente, seja os que estão sentados, Senhor, que tu, a cada um, Senhor, revele o teu poder, Senhor, que a cada um tu manifeste a tua glória. Nós te pedimos todas essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, teu Filho, Pai. Amém. Eu queria que vocês permanecessem ainda. Cada um de vocês está ganhando 2 livrinhos, um é seu, um é para a pessoa que vai te tomar o primeiro, né? Normalmente alguém sempre fala, que bonitinho e tal, e fica. Então eu já estou dando 2 porque é um fenômeno bem comum. Aqui na frente, se você depois pegar, você vai ver que tem onde encontrar auxílio quando agradecido, angustiado, preocupado, cansado, deprimido, em dificuldades, em dúvida, enfermo, sem fé, triste, solitário. E aí tem um verso da Bíblia já que fala exatamente sobre esse assunto. Tem isso, tem o livro de Provérbios, que é de Salomão, é sabedoria judaica. É desse livro que eu citei várias coisas, como que o bom nome vale mais do que riquezas, a questão lá de que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Isso serve para debate, serve para negociação, serve para casamento, serve para relação com o filho, de que é melhor a casa com hortaliça e onde há amor do que a casa onde existe fartura e onde existe ódio. Tudo isso é desse livro de Provérbios. São 31 capítulos. Hoje é o dia 26. Lê o capítulo 26. Amanhã é 27. Lê o capítulo 27. É um sistema bem interessante de você ir adquirindo sabedoria. Tem o livro de Lucas, que tem a vida de Jesus em ordem cronológica. Tem algumas orações famosas. A oração do amor, a oração de São Francisco. E tem alguns artigos meus, só 14 páginas dentro de 180, tem um sobre depressão e alguns textos que explicam mais a Bíblia. Então é um presente, tá ok? Cada um aí está com um presente a mais e para efeito da gente conversar. Eu tenho o site williamdouglas.com.br, aonde qualquer pessoa que quiser escrever para mim, que quiser trocar ideia, quiser falar alguma coisa sobre essa conversa de hoje, quiser aprofundar a conversa, é só entrar lá, contato @williamdouglas, é só entrar que tem como falar,
pode mandar que a gente conversa, tá ok? Eu todos os dias, de manhã e de noite, eu me ajoelho e agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, e nessa hora eu sempre peço a Deus pelas pessoas que já participaram comigo de alguma palestra, de alguma conversa. Então, a partir de hoje, 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, eu vou estar tocando, no seu caso, com Deus, né? Então pode ficar tranquilo que 2 vezes por dia tem alguém lá falando de você com o Papai do Céu, mas você, por favor, tenha suas conversas diretas com Ele, que isso vai agradar bastante tanto a Ele quanto a você. Obrigado, Dr. William. Ainda assim, como vocês estão, é muito importante assim. O próprio Dr. William falou aqui que ainda hoje reconhece, né, suas falhas, ou seja, um pecador. Pecar é errar o alvo. O Dr. William confessou que sempre foi um pecador, como todos nós aqui. Então, como é que o Dr. William chegou até Deus e como é que nós chegamos? É bíblico também. Está em Romanos capítulo 10, que diz que nós temos que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir daí, nós fazemos uma aliança com Deus, né? Isso é selado, isso é bíblico. Então, eu quero te convidar para fazer mais uma oração. E essa oração eu vou te ajudar. Eu vou fazer e você vai repetir. Isso é dos lábios para fora. Mas diz também em Romanos capítulo 10 que você tem que confessar com os lábios e crer no coração. Para mim é fácil ajudar você a orar. Agora, crer no coração só você pode. Então eu vou convidar todos para fechar os seus olhos apenas por uma questão de concentração. Porque eu quero que você se concentre em cada palavra que você vai falar. Porque você vai estar falando com esse Deus que Ele nos apresentou. E é importante ver se você crê no que você está falando ou não. Porque se você crê, no mundo espiritual essa aliança está selada. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou falho e necessito do Teu perdão. Nesta noite eu recebo o Teu amor, o Teu perdão, e eu rendo a minha vida completamente a Ti. Seja o Senhor e Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida que está nos céus, porque quando eu morrer, eu quero viver por toda a eternidade junto ao Senhor.